Oi, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Vai depender do horário em que vocês estão tendo acesso a essa aula. Dando continuidade ao nosso conteúdo de processo de trabalho. Hoje a gente vai falar sobre os atos, termos e os prazos processuais, tá? Então, vamos lá. O que são atos processuais, tá, gente? Ato processual é todo acontecimento, né, que depende da vontade humana e que ocorre dentro do processo judicial. Então, qualquer ato que ocorra dentro do processo motivado pela ação humana, ou seja, das partes, né, dentro desse processo, é chamado de ato processual, tá? E os atos processuais dentro do processo do trabalho estão previstos lá no artigo 770 a 782 da CLT. Artigo 770, olha só o que ele diz, né? Que os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis de 6 às 20 horas, tá? Então, quando ele diz que os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, por exemplo, as ações em que eu tenho discriminação por identidade sexual, né? Ou que eu tenho casos de assédio moral ou de assédio sexual, que envolva o sigilo, a intimidade da vítima, né? Que no caso aqui, no processo trabalhista, é o empregado. Então, esses processos e os atos processuais ligados a esses processos, eles podem não ser públicos, podem correr em segredo de justiça, tá? O artigo 771 fala que os atos e os termos processuais podem ser escritos a tinta, datilografados ou a carimbo. Gente, isso aqui já foi substituído, tá, pelo processo eletrônico, pelo PJE, Processo Judicial Eletrônico, previsto lá na Lei 11.419 de 2006, tá? Só exemplificando para vocês que os artigos, né, é, estão defasados e que houve essa substituição, tá? Como é que se dá a comunicação dos atos processuais? Todo ato processual, né, realizado pelas partes, ele é comunicado dentro do processo através da citação ou notificação e da intimação. Gente, no processo do trabalho, a citação, ela é também chamada de notificação, tá? O artigo 238 do CPC, trazendo aqui de forma subsidiária, né, já que a CLT não fala de forma muito clara a respeito disso, o 238 do CPC fala que a citação ela é o chamamento do réu, que no processo do trabalho a gente chama de reclamado, ao juízo para fins de apresentação de defesa. Então, uma vez que a parte é citada ou notificada, ela deve apresentar a defesa. A citação vem justamente nesse sentido, né, de chamar o reclamado, né, informar o reclamado que está ocorrendo um processo em face dele para que ele apresente, né, a sua defesa e também, tá, para que compareça à audiência. Então, por isso que a citação e a notificação, ela tem um único significado. E aí vocês vão ver na legislação, na doutrina e na própria CLT que sempre vai ter essa designação de notificação com sinônimo de citação, tá? Então, diferentemente do processo civil, a notificação do reclamado é a mesma coisa de citação. Quando eu digo que eu estou notificando a parte no processo do trabalho, significa que a parte está sendo citada, tá? Olha aqui o que diz o artigo 841, parágrafo 1º da CLT, né? Fala da notificação, mas com o sentido, né, de citação. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á notificação por edital, incerto no jornal oficial
ou no que publicar o expediente forense, ou ainda na falta, afixado na sede da junta ou juízo, né? Então, aqui, o artigo 841, parágrafo 1º, fala como deve ser feita a notificação ou a citação do reclamado. Havendo um processo trabalhista, né, a partir do momento que o reclamante entra lá com a petição inicial, o reclamado deve ser notificado, deve ser citado. Essa citação ou notificação é realizada por via postal, né, pelos correios, diretamente para o próprio reclamado ou para o seu procurador legal, ou seja, seu advogado, por edital, tá? Em caso de local incerto, ou, não, ou quando o reclamado não é encontrado, ou quando ele cria, né, dificuldades para o recebimento dessa citação. Então, essa citação pode ser feita por edital. E, ou, por fim, pelo oficial de justiça, né, nos casos em que o local, né, que se encontre o reclamado, seja ele pessoa física ou jurídica, seja de difícil acesso, tá? Então, o artigo 841, o parágrafo 1º, ele fala justamente dessas possibilidades de citação ou notificação do reclamado. Então, gente, dando continuidade, eu trago aqui para vocês, tá? A parte do artigo 841, o seu caput, que trata a citação como notificação. Ó, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então, veja bem, uma vez que é protocolada a petição inicial, né, ou seja, a reclamação trabalhista, o reclamado ele tem o prazo de 48 horas para ser citado, né, para receber essa citação ou essa intimação. Quando essa citação chega, por exemplo, é muito comum chegar através de correios, né? Os correios com a R, né, que é o aviso de recebimento, que é a prova de que a parte recebeu a notificação, a citação, né, que a citação foi válida, foi feita de forma válida. E aí chega pelos correios, a parte recebe e lá tem falando, né, sobre a petição inicial em si, a reclamação trabalhista, e tem a data da audiência, tá? Então, supõe-se que uma vez protocolada a reclamação trabalhista, o reclamado ele tem 48 horas para receber, né, essa notificação ou essa citação. Se dentro de 48 horas ele não foi citado, né, ele não foi notificado, cabe a ele próprio, reclamado, provar, né, que essa citação não foi válida, de que ele não recebeu essa citação, né? O que acontece muitas vezes, o reclamado não recebe essa citação, ele não é citado, né? Então ele não toma conhecimento do processo e aí ele só passa a ter conhecimento do processo quando chega na fase de execução, né, que ele tem que pagar, que o processo correu toda a revelia, e ele tem que, no final, pagar lá a quantia ao reclamante, né, tem que arcar com a execução da dívida trabalhista. E aí é quando ele descobre que há uma ação trabalhista correndo contra ele, em face dele. E aí cabe a ele provar, né, que se passaram essas 48 horas e que ele não recebeu essa notificação, tá? É ônus do próprio destinatário, do próprio reclamado provar isso. Coloquei uma observaçãozinha aqui para vocês sobre a inaplicação do princípio da pessoalidade no processo do trabalho. O artigo 242 do CPC, ele fala que a citação ela tem que ser feita de forma pessoal, tá? Isso é o princípio da pessoalidade, onde eu tenho que os atos processuais, eles têm que ser feitos, né, de forma pessoal. Então, a citação no processo civil, ela é destinada a determinada pessoa e só determinada pessoa pode receber, né? Pode receber essa citação. Outra não.
No processo do trabalho, né, por uma questão de celeridade processual, qualquer pessoa pode receber a citação em nome do reclamado. Geralmente, o reclamado é uma pessoa jurídica, uma empresa, né? Então, por exemplo, o oficial de justiça chega lá com a notificação, com a citação, ou essa citação chega pelos correios, né? E qualquer pessoa da empresa pode receber. Pessoal da portaria, pessoal do setor de RH, do administrativo. Se houver um setor jurídico dentro da empresa, o setor jurídico da empresa pode receber e pode dar, né, pode assinar dando o aval que está recebendo, que a empresa está sendo citada. Então, não necessariamente a figura do empresário, do sócio, né, ou do diretor da empresa, dessa pessoa jurídica, do representante dessa pessoa jurídica, é que deve receber essa citação, né? Embora a citação é feita em nome dessa pessoa jurídica, do reclamado, né? Não somente ele pode receber, qualquer pessoa interligada a ele é apta, né, para receber essa citação e a citação é considerada válida, tá ok? Já a intimação, ela é ela é definida aqui no artigo 269 do CPC. Mais uma vez eu trago o CPC utilizado aqui ao processo do trabalho de forma subsidiária, já que na própria CLT eu não tenho, né, meios e informações acerca dos atos processuais. Então, a intimação é a comunicação às partes dos demais atos processuais. Então, tirando o ato processual de citar e notificar, né, que para o processo do trabalho é sinônimo, a intimação ela é a comunicação para as partes do restante dos atos processuais, né, realizados no decorrer do processo. Em regra, é dirigida ao advogado das partes, né, pela aptidão na condução do processo, e são feitos através do processo judicial eletrônico, da Lei 11.419 de 2006. Artigo 5º dessa lei, né, deixa bem claro, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, né, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Então, as intimações, tudo que vai acontecer dentro do processo, que vai acontecendo dentro do processo ao longo do seu desenvolvimento, né, que são os demais atos processuais, as partes serão intimadas desses atos, né? Isso será feito por meio eletrônico, tá? Pelo sistema do processo judicial eletrônico chamado PJE. A Justiça do Trabalho já se utiliza do PJE, ok? Então, gente, finalizados os atos processuais, né, definidos como citação, notificação e intimação, eu passo aqui para os termos processuais. Né? Termo processual nada mais é do que a redução de tudo que é realizado ao longo do processo, ou seja, dos atos processuais realizados, né, para o papel. Então, o que é feito nada mais é do que reduzir tudo o que acontece e colocar, né, em um documento e colocar num papel. Então, eu tenho como, por exemplo, aqui a ata de audiência. Toda vez que há audiência de conciliação, audiência de instrução e audiência de julgamento, né, há a ata dessa audiência, no final da audiência, e aí nada mais é do que o resumo de como foi a audiência, ou seja, dos atos processuais praticados na audiência que compõem uma parte do processo, tá? Previsto aqui no artigo 771 a 773 da CLT e nos artigos 206 a 211 do CPC, também utilizado, né, de forma subsidiária. Então, trazendo o artigo 771, os atos e termos processuais serão escritos a tinta, datilografados ou a carimbo, né? Já falei para vocês que isso aqui não existe mais, né? Porque o processo agora é eletrônico. O artigo 772, né, fala que os termos processuais devem ser assinados pelas partes interessadas e tal. Essa assinatura também, gente, já é feita de forma eletrônica, tá? E por fim, o artigo 773 fala, né, os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas datadas e rubricadas pelos secretários e escrivães, né? Isso aqui era quando havia o processo físico,
processo judicial trabalhista físico em que o escrivão da vara do trabalho ou secretário da vara do trabalho colocava lá, né, a cada folha ele datava e colocava a sua rúbrica, né, para dizer que o processo está tendo andamento. Então, isso, gente, é o conceito de termo processual, né, e os exemplos de como existem esses termos processuais dentro do processo do trabalho, ok? E os prazos processuais, é isso mesmo? É isso mesmo, os prazos processuais. Gente, a parte de prazos processuais, ao meu ver, ela é a mais importante, tá? Então, dentro do processo de forma geral, não só trabalhista, mas o processo civil também, há uma importância muito grande quanto ao cumprimento dos prazos, né? Então, prazo processual é o lapso temporal, né, em que os atos e termos processuais devem ser praticados a fim de que possam ser considerados válidos. Então, é aquele pedaço de tempo e de espaço que os termos e atos processuais devem ser realizados para que sejam válidos dentro desse processo. Tenho aqui que esses prazos processuais trabalhistas, eles estão previstos no artigo 775 da CLT, na súmula 1 do TST, nos artigos 224, parágrafo 2º e 3º do CPC e no artigo 219 também do CPC, além do artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Então, eu tenho aqui um aparato legislativo, tá? Onde eu tenho a previsão, né, desses prazos processuais. Como funcionam os prazos processuais na Justiça do Trabalho? Gente, desde que houve a reforma do CPC em 2015, né, falando sobre os prazos processuais, a CLT, né, com a reforma trabalhista em 2017, veio no mesmo sentido, tentando unificar a contagem desses prazos de forma geral. Então, o artigo 775 foi modificado, né, pela Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista, e atualmente, né, os prazos processuais trabalhistas, eles são contados em dias úteis, tá? Com exclusão do dia do começo e contagem, né, inclusão do dia do vencimento. Esses prazos ainda podem ser prorrogados, né, quando o juiz achar necessário ou em virtude de força maior, mas eles são contados agora a partir dos dias úteis, né? Tão somente os dias úteis. E como era feito antes da reforma? Os prazos processuais trabalhistas eram contados de forma corrida, né? Então, se eu tinha um prazo de 10 dias, e o meu prazo começava na segunda-feira, eu ia contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? O sábado e domingo incluía no prazo. E hoje não. Eu conto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda novamente, terça, quarta, e aí segue o prazo, ok? Então agora eu levo em consideração tão somente os dias úteis, assim como já era previsto no artigo 219 do CPC. Lembrando, gente, que os prazos contados em dias úteis, tá? São os prazos processuais. Dentro da CLT, nós temos outros prazos. Por exemplo, o empregado tem direito a 30 dias de férias, tá? Isso é o prazo de férias. Esses 30 dias são contados em dias úteis? Não. São contados, né, em dias corridos. Por quê? Porque não se trata de prazo processual. Outro exemplo, eu não lembro necessariamente qual artigo fala sobre isso da CLT, mas tem lá falando que há um prazo de 5 dias para que o empregador possa fazer o registro da CTPS do empregado quando de sua contratação e devolver, né, essa carteira de trabalho ao empregado após fazer as devidas anotações. Então, o empregador tem um prazo de 5 dias para isso. Esse artigo até foi modificado porque o prazo era 48 horas, mas após a reforma trabalhista, né, pela Lei 13.467 de 2017, o prazo passou a ser de 5 dias. Esse prazo de 5 dias é contado em dias úteis? Não, né? É contado em dias corridos. Por quê? Porque não se trata de prazo processual. O artigo 775,
ele fala que os prazos contados em dias úteis são os prazos processuais, tá, gente? Então, deixar isso bem claro para vocês. Trago aqui o aparato legislativo, né? A súmula 1 do TST, o artigo 219 do CPC, tá? Para vocês lerem e analisarem como é feita a contagem dos prazos processuais, tá? Trago aqui o artigo 224 do CPC, parágrafo 2º e 3º, que também é de suma importância, e trago aqui um exemplo, né, prático de como você fazer, né, como se deve ser feita essa contagem do prazo processual trabalhista, tá? Então, resumindo para vocês, vocês têm que ter noção de que os prazos processuais trabalhistas, eles são contados em dias úteis, né, por terem essa característica de serem prazos processuais, tá? E por fim, gente, finalizando a nossa aula sobre atos, termos e prazos processuais, eu trago aqui acerca da suspensão e da interrupção desses prazos, tá? O artigo 775-A da CLT, ele vem falando aqui, né, que foi acrescentado pela reforma trabalhista, né, pela Lei 13.467 de 2017, não existia, segue-se após o 775 caput, vem o 775-A. E aí ele fala sobre a suspensão e a interrupção dos prazos processuais trabalhistas. Então, vejamos, artigo 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, parágrafo 1º, ressalvado as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, a Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo. Durante a suspensão do prazo, né, parágrafo 2º, não se realizarão audiências e nem sessões de julgamento. Então, o artigo 775-A fala sobre a suspensão do prazo processual, né? Esses dias de 20 de dezembro a 20 de janeiro é o que a gente chama de recesso forense, né? A atuação dos membros e auxiliares da justiça, sim, né? O que não acontece é a realização de audiências e a contagem do prazo. O prazo ele é suspenso, ele para naquele momento, tá? Mas antes de explicar para vocês o que é esse prazo que para, né? Eu vou trazer aqui os conceitos de suspensão e interrupção, tá? E aí eu falo o exemplo para que vocês possam fixar de forma melhor. A suspensão, gente. A suspensão é a paralisação da contagem do prazo processual. Então, eu tenho um determinado prazo dentro daquele processo e ele tem, né, o dia do início, o dia do término e ele começa a ser contado. E aí acontece algum fato jurídico que é considerado, né, causa de suspensão daquele prazo processual. Então, aquele prazo é suspenso e, uma vez cessada a causa dessa suspensão, há o retorno da contagem desse prazo de onde ele parou, tá? Então, um exemplo aqui bem atual é a Resolução 313 de 2020, essa resolução do CNJ, suspendendo os prazos processuais, né, e dando demais providências em virtude da pandemia do Covid-19, né, que a gente está passando agora com essa pandemia. E ele fala lá que os prazos processuais, né, eles são suspensos, se eu não me engano, foi a partir do dia 4 de abril, e são suspensos por 30 dias, e aí só retornam dia 4 de maio, tá? Então, ele fala sobre a suspensão. E aí, o prazo que estava sendo contado nesse meio tempo, ele para de ser contado, mas ele retorna à sua contagem de onde parou. Então, se era um prazo de 8 dias, por exemplo, para interposição de algum recurso, se eu parei a contagem daquele prazo no quinto dia, quando eu retornar,
né? Quando cessar a causa dessa interrupção e retornar a contagem do prazo, eu vou terminar de contar esse prazo de onde ele parou. Ele parou no quinto dia, então eu vou contar mais 3 dias até completar os 8 dias, que era o prazo estipulado para determinado recurso, por exemplo. Né? Então, a característica da suspensão é que, uma vez havendo fato jurídico que suspende a contagem do prazo, e cessado esse mesmo fato que deu causa a essa suspensão, a contagem retorna de onde parou, tá? Ela não reinicia do zero. Ao contrário da interrupção. Quando há a interrupção de prazo processual, né, há também um fato jurídico que causa essa interrupção e que, uma vez cessado, né, o prazo retorna à sua contagem. Só que essa contagem, ela não é feita de onde parou, né? Ela é reiniciada, ela é zerada, é como se nunca tivesse iniciado a contagem daquele prazo no momento em que ele foi interrompido. Tá claro a diferença entre suspensão e interrupção? Um exemplo aqui de interrupção, gente, são os embargos declaratórios. Eu sei que a gente ainda não viu sobre o sistema recursal, né, trabalhista, mas os embargos declaratórios vocês já devem ter visto no processo civil. E o prazo para embargos declaratórios é de 5 dias. Então, vamos supor que eu tenho uma sentença trabalhista, né, e dentro daquela sentença eu vislumbre obscuridade, né? E que é um requisito para que eu possa opor os embargos e declaração. Então, eu vou lá, vi que tem obscuridade naquela decisão e interponho dentro desses 5 dias os embargos declaratórios ou os embargos de declaração. A partir do momento que eu interponho esses embargos declaratórios, há uma interrupção processual, ou seja, eu não posso começar a contar o prazo do meu recurso ordinário, que é o recurso, né, também que eu poderia opor direto em face dessa sentença trabalhista. Então, eu tenho que esperar contar o prazo dos embargos para só então contar o prazo do recurso ordinário. Então, os embargos declaratórios, eles interrompem o prazo processual, tá? E aí o meu prazo processual para aquele determinado recurso, né, o recurso ordinário, no caso aqui do exemplo, ele passa a ser contado do zero, tá? Do início, e não de onde parou, ok? Gente, eu finalizo, né, aqui para vocês com as nossas referências bibliográficas. E próxima aula a gente já vai trazer sobre as audiências trabalhistas e os ritos, tá? Para que a gente possa encerrar essa primeira parte e adentrar em recursos trabalhistas, né? O sistema recursal trabalhista, ok?